Minha gente, bom dia. Como é que vocês estão? Eu estou aqui ainda na minha cama, morrendo de frio, morrendo de frio. Mas é assim, já estou levantando, é de manhã bem cedo. Como vocês veem, ó, isto é pijama, né? E mas aproveitei porque a primeira coisa que eu faço normalmente quando eu levanto é ler as notícias e depois vou tomar meu café. Aí depois de fazer as minhas coisas de casa, é que eu sento e pá, começo a trabalhar. Mas não pude perder a oportunidade de, ao ler esta notícia, para variar, hoje falando de Angola, somente de Angola, deixar de passar esta notícia a vocês, portanto, fazendo um vídeo e nossa querida Angola, sempre em ação, né? E fazer o meu comentário após ler. Portanto, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Filomena Carreira do Sem Fronteiras e cá estamos nós a falar mais uma vez da Angola Paraíso, Angola maravilhosa, Angola que está aí se expondo ao mundo, vendendo a imagem de que é uma Angola maravilhosa, não é verdade? Ai, doer, ai, enjoei, ai, meu Deus, nem sei que termo usar para falar da minha Angola. Bom, vamos lá. Ainda bem que existem pessoas que contestam, assim como eu, mas que estão dentro de Angola, a Angola que não é maravilhosa, não é? Já que eu sou uma delas que contesto fortemente e que entrei o ano de 2023 dizendo eu vou contestar feiamente, cada dia mais, tudo aquilo que eu vir a nível mundial, não só de Angola, mas Angola então nem se fala. Meu país, seu país, angolano, e que eu acho que de longa data, 47 anos, vem pecando fortemente contra o nosso povo, o meu povo, e também em relação à minha pessoa, já que eu tenho muita dificuldade de entrar no meu próprio país, né? O governo provincial de Luanda é culpado da situação atual da saúde em Luanda, particularmente o Hospital Geral de Luanda. Eu já tinha falado desse assunto, né? Aí aparece aqui a imagem do senhor Manuel Homem, atual governador, né? E aí, Manuel Homem é o verdadeiro culpado da morte de paciente no Hospital Geral de Luanda? Fica a pergunta. O presidente do Sindicato dos Médicos em Angola, Adriano Manuel, atribui a culpa ao governador provincial de Luanda, Manuel Homem, de ser o culpado do estado de coma de saúde de Luanda, em Luanda, particularmente do Hospital Geral em Luanda, de Luanda. O líder sindical dos homens de Picas e de outras intervenções médicas realçou que Manuel Homem, antes de governador, foi ministro das telecomunicações, uma coisa assim completamente diferente, né? Ministro das telecomunicações, das tecnologias, não, das telecomunicações, tecnologias de informação e comunicação social, durante o seu consulado, acusa o sindicalista foi um dos elementos que inviabilizou os órgãos públicos informações verdadeiras, justas, relacionadas com a saúde, principalmente aquelas que evidenciam o péssimo trabalho do governo em detrimento da propaganda política. Quantas vezes os médicos e enfermeiros reclamaram da falta de medicamentos, material de laboratórios e recursos humanos? Quantas? Quantas pessoas faleceram nos nossos hospitais por carência de quase tudo? Verdade. Quantas pessoas, já falei, faleceram por carência de quase tudo? Qual foi o papel da comunicação social pública no tempo em que o atual governador provincial de Luanda foi ministro? Qual foi seu papel, Manuel Homem? Ainda o sobrenome do gajo é Homem, que parece que de homem não tem nada. Preferiram fazer propaganda dos números de hospitais que o governo construiu. Hospitais esses que vêm da época de José Eduardo dos Santos, né?
mas que o atual, o que eu chamo de cara de pamonha, diz que são dele. Não me recordo em momento nenhum os órgãos públicos da comunicação social avaliar de forma crítica as vantagens ou desvantagens da construção da mesma. Adriano Manuel conta que Manuel Homem, como governador provincial, só está a ser vítima das suas atuações enquanto ministro e acusa o representante João Lourenço, em Luanda, de ser um péssimo servidor público. Concordo piamente. Ele não deixa de ser culpado das mortes nos hospitais de Luanda, pois se a comunicação social publica informações, se a comunicação social pública informasse com verdade, provavelmente os decisores políticos observariam a situação da saúde de outra maneira. É assim, neste ponto, eu concordo com o que o senhor está aqui dizendo, mas ele, por sua vez, também está ali em parceria com a ministra da Saúde, que é outra que eu como o estômago dela, e costumo dizer o seguinte: ele responde ou está em parceria com a ministra da Saúde, que é responsável da pasta do Ministério da Saúde. Portanto, quando ele, como governador, tem uma pasta que ocupa a nível de governo de província, né? Hum, no caso, em alguns outros países a gente chama estado, ali é província. A responsável pela pasta da saúde é a ministra da Saúde. Portanto, são parceiros. Um tem que responder ao outro e vice-versa. Eu culpo os dois. Eu não culpo só o Manuel Homem. Eu culpo os dois. Essa coisa de ficarmos só culpando o cara, me desculpa, ele é governador, tá? Da província de Luanda. É responsável, sim, mas ele tem que mandar as ordens também para a ministra da Saúde. Eu continuo, eu continuo cacetando o pau na ministra da Saúde, porque ela sim é diretamente a culpada sobre a pasta que ocupa, Ministério da Saúde. Ele pode ter sua culpa porque ele comanda um estado ou uma província, dei o nome que dei, mas é província. Então, ele deveria chamar, pegá-la pelo pescoço e dizer: minha senhora, está acontecendo isso, isso, isso. Eu, como governador, quero que aconteça isto nesta província. Os hospitais estão passando por esta situação e a senhora, como chefe deste ministério, não está fazendo acontecer. Os dois são culpados. Discurso bruto de Adriano Manuel. Não é nomeando ou exonerando diretores que vamos melhorar a saúde em Luanda. Todos nós sabemos qual é a situação da saúde em Angola, particularmente em Luanda. Falta de recursos humanos em todas as áreas destes médicos, enfermeiros, técnicos, laboratórios, maqueiros, motoristas, entre outros materiais gastáveis, reagentes, medicamentos, saneamento básico. E assim vai, a lista é grande. Partidarização das instituições hospitalares, sem ter em conta a competência, bem como um projeto devidamente estruturado na perspectiva da melhoria do sistema de saúde primária, entre outros. O Hospital Geral de Luanda carece de quase tudo. Tem excelentes profissionais, na opinião deles, né? Bons cirurgiões, bons ortopedistas. Ai, Jesus, agora eu vou entrar numa questão. Bons ginecologistas, bons internistas, bons pediatras e bons enfermeiros. O que se passa é que no Hospital Geral falta quase tudo, desde o fio da sutura, luvas, medicamentos e até recursos humanos. Temos pacientes com acidentes vasculares, acredito que vocês devam ter. Muitos pacientes com acidentes vasculares. Eu tenho um caso que está aqui no meu canal, que é o senhor Francisco Guedes, tá? Que sofreu um acidente vascular. Para quem não sabe o que é um acidente vascular, por favor, vá procurar saber. E que ficou amputado de suas duas pernas. Portanto, é assim, falar que
Os hospitais em Angola, como é este Hospital Geral, têm quase tudo, mas falta mão de obra, falta medicamentos, falta tudo. Mas tem uma estrutura muito boa? Não, não tem estrutura muito boa. Porque se tivesse estrutura muito boa, mas só faltasse mão de obra, mas a estrutura fosse muito boa, mas tem médicos, aqui fala que também tem médicos, tem isso, tem aquilo, haveria condições, em último caso, de se operar um paciente. E Angola não tem condições, dito por médicos. Tem vídeo meu aqui que fala. Porque no caso de Francisco Guedes, o Francisco Guedes teve que ir correndo para a África do Sul para ser operado na África do Sul. Porque Angola ainda não tem condições para fazer certas cirurgias. E quando faz, faz nas coxas, como se diz. São cirurgias muito mal feitas. Por isso que eu digo e continuo dizendo que Angola, para muita coisa, é primitiva. Bom, continuando. Temos pacientes com acidente vascular cerebral que são transportados por táxis. Os táxis são aquelas que a gente chama de candongas, né? Candonga, que é cabeça 500. Portanto, imagina uma pessoa numa situação dessas e sendo transportada num táxi desses. Transportes próprios para os hospitais públicos, como foi o caso da paciente que despoletou o inquérito aos profissionais de saúde desta unidade sanitária. Esta paciente, segundo a equipe que esteve de banco, chegou em coma com níveis tensionais elevados, com hemiplegia, ausência de força muscular. Transferida de um hospital público, levada pelos familiares por ausência da ambulância na referida unidade. Porque não começou o inquérito na referida unidade? Respondo, médico, no caso, falando. Se o fizesse, saberia que houve falta de atenção primária nesta paciente, provavelmente por falta de profissionais, falta de medicamentos, inclusive o mecanismo de transporte desta paciente até ao Hospital Geral. Tudo isto diminuindo a esperança da vida desta pobre senhora. Quantas mortes acontecem com a mesma natureza, sem que surja um vídeo que se torne viral a motivar o governador a exonerar com tamanha vaidade as direções dos hospitais? Portanto, resumindo, aqui esta parte é bastante interessante. Quantas mortes acontecem com a mesma natureza, sem que surja, no fundo, um vídeo que se torne viral a motivar com que o governador exonere com tamanha vaidade das eleições, com tamanha vaidade das direções dos hospitais. Portanto, é preciso que apareça um vídeo, ou vários vídeos, no caso são os influenciadores falando, e que acabe viralizando e faça com que o motivo, porque parece que hoje são as redes sociais, que ao fazerem os vídeos, viralize de tal forma a situação, e isso chega até ao governo provincial, e aí eles tomam uma medida cabível, que é mandando embora as pessoas da direção do hospital. Por quê? Porque acaba comendo o rabicó deles. Esta é a grande verdade. Precisa o senhor governador de mais vídeos para melhorar a situação da província? Se sim, vamos motivar a população a filmar o Sistema Nacional de Saúde em Luanda, pois dessa forma o senhor governador vai melhorar a saúde na província. De quem é a culpa, afinal? Dos médicos ou de quem não criou condições de trabalho? Grande verdade. Mas aqui eu digo para o senhor Adriano Manuel, a culpa não é dos médicos, porque os médicos, de certa forma, estão dando o seu melhor, mas quando não há condições de trabalho, mesmo que eles tentem o seu máximo, né? Mas não há condições de trabalho. Como eu acabei de falar do caso do senhor Francisco Guedes, não há condições de trabalho, eles tentam operar, não existem condições, não existe, de repente, até maquinário próprio, não existem condições a nível de cirurgias próprias para uma, por exemplo, uma cirurgia vascular, eu insisto, porque o que mais temos hoje são problemas de pessoas com problemas vasculares, né?
Pessoas hoje em Angola que às vezes precisam fazer uma amputação, e aí é onde entra o lado do problema vascular, e Angola, infelizmente, ou se faz quase que na marretada uma cirurgia dessas, ou se você quer fazer uma cirurgia num alto padrão, com qualidade, Angola não tem esse suporte. E a pessoa corre risco de vida em fazer uma cirurgia dessas, Angola não está preparada, porque falta todo o material, falta mão de obra preparada, falta muita coisa. Angola não tem essa estrutura. Portanto, o doutor Adriano Manuel está coberto de razão. E aí vamos àquilo que eu chamo de primatas, onde entra o governador de Angola, onde entra, mais uma vez, Silvia Lutucuta, ministra da Saúde, que tem essa pasta, e, portanto, eu não culpo uma só pessoa, eu culpo duas pessoas, que nestas horas é preciso fazer muito vídeo para viralizar e para se achar culpados. E nós não podemos culpar os médicos, nós não podemos culpar os enfermeiros, nós também não podemos dizer, olha, todos os médicos são milagrosos, todos os médicos são bons, existem médicos e enfermeiros, sim, que também abusam da população, que também maltratam a população, que também estão se lixando para a população, muitas vezes por cansaço, por estresse, por não terem condições, por verem que a situação do próprio hospital não os ajuda, porque têm maus salários. Por quê? Porque a ministra da Saúde e toda esta turma, como é o caso do governador, estão se lixando para eles. Portanto, há um estresse geral, aonde não dão a mínima, como se é médico que cuida do povo. Então, se cuida do povo, ganha um salário de merda, português claro, e então, há todo um sistema que está sendo muito mal trabalhado. Esquecem-se eles que num amanhã, por algum motivo, eles poderão precisar deste mesmo médico. E o médico é uma pessoa que tem que ser muito bem trabalhada, muito bem respeitada, porque o médico está ali a serviço geral de uma nação, que tanto pode ser de uma pessoa simples, quanto pode ser do filho de um ministro, que amanhã, por algum motivo, pode ir lá parar sim naquele hospital e merece o mesmo respeito que o filho do pobre, e que com certeza, se esse rapaz for lá parar, o próprio paizinho dele vai querer que ele tenha um bom tratamento. Quem não disponibiliza quem não disponibiliza ambulância nos hospitais de Luanda, quem não coloca os quadros de saúde nos hospitais, de quem é a responsabilidade de disponibilizar medicamentos, materiais gastáveis nos hospitais? É o governo provincial. E quem é o governador? Manuel Homem. Então, de quem é a culpa da morte desta paciente? E aí, assinado, Dr. Adriano Manuel. Mas antes disso, eu tinha falado aqui sobre valores também que o hospital gastava, eu tinha visto. E valores exorbitantes, né? Que também não vem ao caso que eu falar. Ah, não, é de outra matéria que eu tinha visto. Portanto, é assim, é de outra matéria. Portanto, é assim, em relação ao que o doutor Adriano fala, que é uma pessoa que eu respeito bastante, é um homem que está batendo de frente com o sistema da saúde em Angola. É um homem que diariamente eu vejo matérias dele contestando não só o governador de Luanda, como a própria ministra, e que comandou há um tempo atrás a greve dos médicos em Angola. Portanto, está defendendo a área médica com muita firmeza, está defendendo a área médica e os seus companheiros com muita firmeza, porque se não fossem homens como ele defendendo toda esta área, para uma tentativa de melhora e para uma tentativa de ajudar a população angolana,
não havia melhorias. E mesmo assim com muita dificuldade, a grande verdade é esta, mesmo assim com muita dificuldade. Portanto, aqui há 2 culpados, aqui há 2 culpados. É o governador de Luanda, que mais uma vez é um que está ali, no fundo, ao lado do presidente, hã Lourenço, do João Lourenço, é a ministra da Saúde, que nós sabemos que é uma grande comparsa na corrupção de João Lourenço, que desde que começou, ela já está desde a época da pandemia no governo, e desde a época da pandemia nós sabemos que ela está só na base do cascalho, né? Olha os meus vídeos, não tem, o que não falta é vídeo falando de Silvia Lutucuta aqui no meu canal, né? Portanto, aqui há 2 culpados. 2 culpados. Os hospitais, eu tinha visto também uma notícia sobre o hospital do Ambo. Não sei se é o Hospital Geral do Ambo, que estaria muito bem, muito bem. E parece muito bem é relativo. Falar de um hospital em Angola, que o hospital em Angola está muito bem, eu chego a dar risada. E me cansa ficar falando sobre certos assuntos de que em Angola hospitais estão muito bem, quando a gente vê, e a prova viva, e eu me baseio muito no doutor Adriano, é exatamente a palavra dele. A palavra dele, para mim, é o ponto mais significativo quando se fala de saúde. Portanto, não estão, os hospitais não estão bem, e existem 2 responsáveis que realmente a gente tem que ir em cima. Que é, no caso, o governador de Luanda, porque, mal ou bem, Luanda é a capital do nosso país, e que não estão dando a mínima, e é a continuidade, vamos dizer assim, da infeliz que deveria ter sido posta para fora, e eu tenho um vídeo que falo isso, a exoneração, né? Ou eu peço a exoneração da ministra Silvia Lutucuta, que até onde eu sei, porque eu tenho pessoas hoje em Angola que já me deram algumas informações, eu só estou à espera de confirmações, de que, além de ministra, né, da pasta da saúde que ela ocupa, ela anda se alastrando em negócios dentro do país. Por quê? Até onde sabemos, um ministro tem um salário. Ó, existia um quadro no Brasil que era do professor Raimundo. Vocês que em Angola seguem muito Rede Globo e Record, devem se lembrar do quadro do professor Raimundo, Zorra Total, né? E tinha um quadro que ele dizia: o salário é assim, ó. Pois é. Um ministro, por norma, pelo menos antigamente, na época do Oswaldo Serra Van Dunen, na época de José Van Dunen, pessoas essas que eu conhecia muito bem, eles sempre me diziam: filho, ó, o salário é assim, ó. Portanto, um ministro mesmo não ganha muito. O que faz os ministros ganharem dinheiro são os negócios em paralelo, sabe? Paralelo, que correm pelo nome que eles têm, pelo cargo que eles ocupam, e as pessoas que chegam, as empresas que chegam, pelo facto de eles serem ministros, no paralelo é que fazem eles ganharem muito dinheiro, porque o salário deles é assim, ó. Portanto, não é o salário deles que os fazem ganhar dinheiro e que fazem criar grandes poupanças. São as empresas em paralelo que eles vão fazendo, não é? São aqueles que os procuram. É tudo aquilo que em paralelo faz acontecer. E todos nós sabemos que em Angola ninguém tem um só trabalho, principalmente quando acaba tendo um cargo e uma posição de destaque. E até onde eu estou sabendo, informações já me foram passadas, que Lutucuta, né, a bendita ministra, já está mais ou menos nessa posição, fazendo belos negócios em Angola. Eu só estou à espera das confirmações e, obviamente, logo que eu tiver a confirmação de que quais são esses negócios, aonde ela está bem infiltrada, eu estarei aqui passando as minhas informações e dizendo quais são os negociozinhos aonde a dita ministra está ganhando tanto dinheiro. Portanto, talvez daí o porquê a ministra, independente de ter sido sempre uma péssima ministra na área da saúde, ela hoje não tenha tempo para nem estar como parceira do governador de Luanda e principalmente dando atenção à área da saúde.
Porque se a área da saúde fosse prestável, prestável, não estamos nem dizendo suficientemente boa, mesmo sendo num país africano, mas se fosse prestável, nós não tínhamos tanta miséria. E miséria que eu digo a nível de atendimento médico, para não termos tantas mortes, tanta miséria mesmo humana, aonde as pessoas não conseguem sobreviver. É mais fácil quase ir numa bruxa para salvar a pele do que pensar em ir num hospital para sobreviver com a saúde dentro do nosso país. E ficamos por aqui hoje, porque falar de saúde no nosso país é sempre uma tristeza. Falar de Silvia Lutucuta é uma tristeza. E agora, com este novo governador, porque as escolhas feitas por João Lourenço são sempre uma surpresa para nós, não é? Bom, falar do próprio presidente, para mim, com certeza, é sempre uma tristeza. E as escolhas dele são essas, né? Uma surpresa diária, não no sentido positivo, sim no sentido negativo. Portanto, falar disso, mas eu prometi que eu ia entrar o ano satirizando e não mais me irritando, porque senão, graças a Deus, eu estou fora de Angola. Eu teria que entrar no hospital geral para me cuidar. É ruim nem pensar. No hospital geral, eu não vou fazer fila, muito menos para ter que olhar para algum médico e dizer: Filó, aqui não tem tratamento para você. Passar muito bem. Até o próximo vídeo. Estarei aqui para, de alguma forma, falar de novo sobre Angola. Beijo todo. Beijo a todos.